Einstein acaba de ser refutado. Há quase um século, duas das mentes mais brilhantes da física iniciaram um debate que ainda hoje tem repercussões. Em 1927, Albert Einstein e Niels Bohr discutiram os princípios fundamentais da mecânica quântica na Conferência Solvay, em Bruxelas, e agora, quase 100 anos depois, pesquisadores chineses realizaram um experimento espetacular que encerrou definitivamente esse debate lendário. E Einstein perdeu. O que exatamente aconteceu lá e por que esse experimento é tão revolucionário, vocês vão descobrir agora. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Ok, eu sei que a resolução de ano novo de todos vocês foi se dedicar mais à física quântica este ano. Se vocês tiverem outras resoluções, fiquem à vontade para escrevê-las nos comentários. Estou muito curioso e talvez possamos nos inspirar mutuamente para 2026. E se vocês também quiserem ficar sempre por dentro das novas descobertas da física este ano, então já se inscrevam no canal agora mesmo. Assinar não custa nada. Assim vocês nunca mais vão perder um vídeo e ainda me ajudam. Um pouco de apoio com a inscrição e um joinha no vídeo ajudam muito. O limite mágico para o algoritmo são 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal! Então estamos no ano de 1927 em Bruxelas. Einstein e Bohr discutem sobre um experimento mental com um interferômetro de dupla fenda. Einstein teve uma ideia genial, e se fosse possível usar uma fenda móvel capaz de medir o minúsculo recuo de um único fóton, uma partícula de luz, o tipo de ideia que surge depois do primeiro café da manhã. Por trás disso, esconde-se uma questão fundamental. É possível observar simultaneamente as propriedades de partícula e onda de um objeto quântico. Einstein estava convencido disso. Bastaria medir com precisão suficiente o recuo da fenda para determinar a trajetória do fóton e, ao mesmo tempo, ver padrões de interferência que provam que a luz é uma onda. Bohr, por outro lado, insistiu em seu princípio de complementaridade. Essas duas propriedades nunca podem ser medidas simultaneamente. Por quase um século, esse experimento permaneceu puramente teórico. Alguns pesquisadores realizaram experimentos semelhantes, mas ninguém conseguiu realmente implementar a ideia original de Einstein. Até agora, uma equipe da Universidade de Ciência e Tecnologia da China conseguiu. Os pesquisadores chineses usaram um truque absolutamente genial para isso. Eles usaram um único átomo de rubídio como essa lendária fenda móvel. Mas não qualquer átomo, não. Eles o resfriaram até o estado quântico fundamental absoluto. Com uma pinça óptica, ou seja, um feixe de laser altamente focado, eles prenderam o átomo e o resfriaram em todas as 3 dimensões até o limite do fisicamente possível. A retenção atômica é importante porque a fenda só pode funcionar como observador quântico se sua imprecisão de impulso for comparável ao impulso de um único fóton. Isso seria impossível com um espelho macroscópico normal. Ele teria uma imprecisão de impulso cerca de 1 trilhão de vezes maior do que a do impulso do fóton. Mas com um único átomo ultrafrio, estamos na faixa correta. E aqui é onde fica realmente inteligente. Os pesquisadores conseguiram ajustar dinamicamente a imprecisão do impulso do átomo, alterando a profundidade da armadilha óptica. E o Chen Chang, um dos principais autores do estudo, explica: desenvolvemos uma configuração interferométrica na qual o átomo único serve como um divisor de feixe ultraleve na fronteira quântica, entrelaçado com o impulso do fóton entrante. Um tanto abstrato, admito. O que isso significa concretamente? Quando um fóton atinge o átomo, ele pode ser desviado para cima ou para baixo. O átomo recebe um recuo de igual magnitude na direção oposta. Isso significa que o fóton e o átomo ficam entrelaçados quanticamente. E era exatamente isso que Einstein pensava, mas agora vem o ponto crucial. Ao alterar a profundidade da armadilha, os pesquisadores puderam observar como a visibilidade da interferência do fóton único muda gradualmente. Com uma armadilha fraca, ou seja, grande imprecisão do impulso do átomo, é possível ver padrões de interferência claros. O fóton se comporta como uma onda. Com uma armadilha mais profunda, a imprecisão do impulso diminui e os padrões de interferência desaparecem lentamente. Ok, levantem a mão todos aqueles para quem isso ainda está muito abstrato. Por isso, agora aqui de forma bem simples, ao controlar o quão fortemente o átomo é mantido, pode-se regular de forma contínua se a luz incidente se comporta como uma onda ou como uma partícula. Assim dá para entender mais ou menos, não é? Os pesquisadores variaram a profundidade da armadilha de
6 millikelvin a 10,49 millikelvin. Isso é bastante frio, ou seja, apenas uma fração minúscula acima do zero absoluto. E nessa faixa, a imprecisão do impulso do átomo variou de 0,78 a 1,6 impulsos de fótons, uma fenda quântica perfeitamente ajustável. As visibilidades de interferência medidas corresponderam quase perfeitamente às previsões teóricas. Na armadilha mais profunda, elas atingiram uma visibilidade de mais de 80%. O fóton mostra claramente um comportamento ondulatório. Na armadilha mais rasa, a visibilidade caiu para menos de 50%. O sistema se aproxima da faixa em que, teoricamente, seria possível extrair informações de trajetória. Por quê? Porque o entrelaçamento quântico entre o fóton e o átomo aumenta. Quanto mais precisamente conseguimos determinar teoricamente as trajetórias do fóton através do recuo do átomo, mais seu caráter ondulatório desaparece, e isso é o princípio da complementaridade de Bohr em ação. E quem ainda não está entusiasmado o suficiente, perceba o quão gigantesco foi esse desafio. Todo o sistema óptico teve que ser estabilizado em fase com um laser de referência nanométrico. As flutuações de fase medidas foram de apenas 16,5 miliradianos. Isso corresponde a uma flutuação de comprimento de apenas 2,8 nanômetros. Para comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 80 mil nanômetros de espessura. Essa estabilidade é absolutamente incrível e mostra o nível tecnológico em que tais experimentos podem ser realizados. Na época de Einstein e Bohr, isso seria impensável. Os pesquisadores escrevem no estudo: isso nos permite distinguir o ruído clássico causado pelo aquecimento atômico do ruído quântico limitado pela transmissão de impulso. Portanto, eles realmente observaram a transição de um estado quântico para um estado mais clássico. O que isso significa? Einstein estava errado. Não é possível medir simultaneamente as propriedades de partícula e onda de um fóton. Bohr estava certo com seu princípio de complementaridade. A relação de incerteza de Heisenberg é fundamental, não é uma limitação de nossos instrumentos de medição, mas uma característica básica da própria natureza. Agora, poderíamos dizer que é uma pena para Einstein, pois ele perdeu o debate com Bohr de forma irritante. Mas, na verdade, isso é um triunfo para a física como um todo, pois foi o debate entre Einstein e Bohr que nos levou a fazer essas perguntas profundas. Seu experimento mental moldou a mecânica quântica, mesmo que as previsões de Einstein não se tenham concretizado neste caso. A propósito, a Conferência Solvay de 1927 foi um verdadeiro who is who da física. Além de Einstein e Bohr, também estavam presentes Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac e Marie Curie, 29 participantes, dos quais 17 eram ou se tornaram posteriormente ganhadores do Prêmio Nobel. Portanto, esse debate ocorreu diante do público mais brilhante que se pode imaginar e continua a ter repercussões até hoje. O que torna a experiência dos pesquisadores chineses tão especial é que ela não é apenas uma confirmação da mecânica quântica, mas também nos mostra como funciona o entrelaçamento quântico. O fóton e o átomo formam um sistema quântico interligado, não podendo ser considerados separadamente. A informação sobre o caminho do fóton é, por assim dizer, espalhada na imprecisão do impulso do átomo. E antes que alguns venham comentar, tudo bem, mas de que isso me serve no dia a dia? Isso tem uma enorme importância prática. O entrelaçamento quântico é a base para muitas tecnologias do futuro: computadores quânticos, comunicação quântica à prova de escutas, sensores quânticos ultra precisos. Ao compreendermos como funciona o entrelaçamento entre sistemas tão diferentes como um fóton e um átomo, aprendemos a controlar e utilizar melhor esses efeitos. Uma experiência mental de 1928 se tornará realidade em 2026. E a propósito, a equipe já está planejando os próximos passos. Eles querem medir diretamente por tomografia as funções de onda da fenda quântica e investigar ainda mais detalhadamente o entrelaçamento entre o fóton e o átomo. Talvez eles até coloquem a fenda em um estado comprimido e a longo prazo possam aumentar gradualmente a massa da fenda para entender ainda melhor a transição do comportamento quântico para o comportamento clássico. Fico feliz que existam pessoas inteligentes o suficiente para realizar tais experimentos. E por falar em segredos da física quântica, preparei um vídeo muito especial para vocês. Recentemente estive pessoalmente no CERN, na Suíça, e tive a oportunidade de visitar áreas que normalmente não são acessíveis ao público. Lá, os cientistas pesquisam um dos maiores mistérios do universo, a antimatéria. Para mim, foi um dos destaques absolutos da minha carreira no YouTube até agora, e no vídeo levo vocês aos bastidores da pesquisa de partículas e mostro experimentos em que a antimateriais é gerada. Então não deixem de clicar no canto superior direito e assistir. Ficaria muito feliz. Como sempre, no canto inferior direito, há outro vídeo sobre o espaço e a ciência. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, Einstein era um gênio, mas mesmo os gênios podem se enganar. Fiquem bem, pessoal.